qual que é a sua visão em relação a isso aí, Cassião? Na sociedade, no mundo de hoje aí, um mundo tão tecnológico, tão moderno para algumas coisas, mas parece que as pessoas estão mais adoecidas. A sociedade está doente, bastante doente. Interessante a gente entender que de uns anos para cá, migraram dentro desse contexto 102 transtornos emocionais. Tem noção? Quer entender? Eu mesmo tenho dificuldade de lembrar de 50 transtornos. Cada dia aparece um novo. É transtorno de tudo. Mas cada pessoa lida com a dor de uma forma. Eu acho interessante que por mais que a ciência evolua, sempre que você vai no hospital, eles podem aferir a sua pressão, medir a sua temperatura, mas quem diz o quanto de dor que está sentindo é você. De 0 a 10, quanto que você está sentindo. Então o médico nunca vai poder definir para você a sua dor. Não adianta tirar a doença do doente e manter o doente, né? As doenças hereditárias, o próprio nome diz, ela já vem no sistema celular, no DNA da pessoa. Então ela vai um dia emergir e gerar sintomas na pessoa, mas por conta de uma doença que nem ela produziu, foi produzido já pelos nossos ancestrais. Essas não tem muito o que olhar, mas 95% elas são produzidas por negligências emocionais. E aí, é que eu gostaria que as pessoas refletissem a respeito, que o emocional mal curado, o emocional negligenciado é a porta aberta para o físico. O futuro pertence à prospecção e o passado pertence à história. A vida é no agora. Ei, chega aqui que eu tenho uma novidade muito legal para você. Você já sabe que a Newcastle é a escola de inglês mais bem avaliada do Brasil. Isso no Google e em todas as mídias sociais. E agora nós temos uma novidade muito legal. A Newcastle, nós estamos com um curso de inglês na Hotmart. São mais de 150 videoaulas que foram gravadas por mais de 10 professores de todos os níveis, do básico ao avançado, inglês britânico e americano. Todas as aulas com material em PDF para você baixar e acompanhar as lições, exercícios interativos e o principal, o valor, tá praticamente de graça, R$ 127, taxa única para você praticar o seu inglês todos os dias. Aponte a câmera do seu celular aqui no QR Code da tela e seja bem-vindo a Newcastle. Você não vai deixar essa oportunidade passar, né? Gratidão, galera. Valeu! Fala, pessoal. Seja muito bem-vindo ao Podcastle TV. E aí, garota Medina? Sejam bem-vindos ao nosso canal. Já curte, comenta e compartilha, porque hoje nós teremos muitos aprendizados. O bate-papo de hoje é com o nosso convidado mais do que especial, um mentor que sempre traz assuntos aqui, Medina, importantes para refletir. E o bate-papo de hoje vai ser sobre algo que é corriqueiro aí hoje na sociedade, doenças e doenças da alma. Seja muito bem-vindo, Cássio, mentor do nosso canal do Podcastle TV. Estamos aí mais uma vez, né? E aí, Cassião, beleza? Tudo jóia. E aí, como foi seu dia hoje, Cassião? Tranquilo ou... Não tranquilo. Não tranquilo? Agora que eu tô tranquilo. Agora tá mais... Agora tô tranquilo. De boa? Encontrei com você, com a Medina, Samuquinha. Tô de boa. Agora é o time aqui, hein, Cassião? Esse time é de massa, hein? Time bom, né, bom. Cassião? Diferente do nosso time. Dormindo aqui, esse povo é bom. Quando acorda é mal menos. Aí já faz muito barulho. Aí né? já faz barulho. E aí, Medina? Firme? Hoje você tá tomando chá. Tô no chazinho, tranquilinha, sossegadinha. Sossegadinha. Então vamos lá, vamos entrar aqui no tema, Cassião. Hoje vamos falar sobre as doenças aí que tem na sociedade. Eu converso e frequento em muitos eventos com empreendedores, né?
E muitas coisas que eles falam aqui para nós, compartilha comigo nesses eventos, com a Medina, sobre até a própria equipe mesmo, né? A ideia não é nem falar dessa forma da visão profissional, dos bastidores de uma empresa. Mas, assim, muitos funcionários de atestado, muitos funcionários... Agora entrou a questão lá da NR1 também, que é sobre doenças emocionais, psicológicas, né? Qual que é a sua visão em relação a isso aí, Cassião? Na sociedade, no mundo de hoje aí, um mundo tão tecnológico, tão moderno para algumas coisas, mas parece que as pessoas estão mais adoecidas. A sociedade está doente. Bastante doente. É interessante a gente entender que de uns anos para cá, migraram dentro desse contexto 102 transtornos emocionais. Tem noção? Quer entender? Eu mesmo tenho dificuldade de lembrar de 50 transtornos. Cada dia aparece um novo. É transtorno de tudo, né? Mas antes a gente entrar mais profundamente nesse contexto, porque as empresas, como você mesmo falou, são pessoas. O que é uma empresa? A empresa é um monte de tijolo que depende de pessoas para manter a sobrevivência dela, sob o ponto de vista social e mercadológico, né? Então, a empresa é isso. Sem pessoas, não existe empresa. Então, nós continuamos, mesmo falando de empresa, nós continuamos falando de pessoas que estão lá dentro. E é importante entender, eu estava pensando, inclusive hoje, né, que Hipócrates, o pai da medicina, nascido 460 anos antes de Cristo e morreu 370 anos antes de Cristo. Primeiro homem da medicina, o pai da medicina. Ele já dizia assim, não adianta tirar a doença do doente e manter o doente doente. Entendi. Então, assim, e ficou nisso, mas esse olhar na visão sistêmica, o que a gente entende? O ser humano é um produtor de doenças. Então, se eu pensar no lado da medicina, o que a medicina faz? Cura doenças, cura sintomas de doenças, né? E vai curando. A própria formação acadêmica é essa. Se a gente pegar o Oriente, a parte do Ocidente para cá, né? O Ocidente, toda a Europa para cá, toda a formação acadêmica da medicina está atrelado a sintomas. É impressionante, mas é. O olhar do Oriente, né? Todos os países do Oriente, é assim, você pode falar que você está sentindo, mas o profissional da medicina ou da saúde, ele já está pensando assim, onde nasceu isso? Qual é o nascedouro dessa história? Então ele nem ouve muito a dor sua, que é o que está te incomodando. Ele está pensando assim, qual é o nascedouro disso? Por quê? Porque para dor é fácil de resolver. Nós temos hoje essa facilidade de resolver. Eu estou com gripe, aí eu vou na farmácia e compro um remédio. Não existe nenhuma caixinha de remédio. Isso todos vocês que estão aqui nesse momento dando a honra de estar assistindo esse nosso bate-papo, pode observar, que às vezes você acaba no calor de emoção nem percebendo. Mas todas as caixinhas, graças à ANS, né? Nenhuma caixinha diz assim, cura a gripe. Não existe nenhuma. Você não vai encontrar nenhuma. Nem perca tempo. Mas você vai encontrar centenas escrito para os sintomas da gripe. Aí vem embaixo. Dor de cabeça, febre, dor no corpo, má disposição, blá, 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 blá. Então, assim, cura-se os sintomas, mas a causa faz o quê? Continua. Fica adormecida dentro. Exatamente. Então, o olhar aqui, que eu gostaria de convidar os nossos telespectadores ou espectadores, aqueles que estão só ouvindo, viajar um pouquinho além disso. Entender que nós, seres humanos, somos produtores de doença. E aí é importante
a gente entender que 5% de todas as doenças, um estudo meio a grosso modo, não com tanta precisão, mas são doenças hereditárias. E essa, infelizmente, a gente tem que acompanhar e não tem muito o que fazer, né? As doenças hereditárias, o próprio nome diz, ela já vem no sistema celular, no DNA da pessoa. Então ela vai um dia emergir e gerar sintomas na pessoa, mas por conta de uma doença que nem ela produziu. Foi produzido já pelos nossos ancestrais. Essas não tem muito o que olhar, mas 95% elas são produzidas por negligências emocionais. Que primeiro o sistema já te convidou para você curar essa parte emocional e você achou que não precisa, porque igual você tem um monte de gente. Isso dentro das empresas a gente ouve muito. Ah, eu tô com isso, mas tem mais 10 aqui que tá também. E vai largando. Então, tipo assim, isso cura-se sozinho. Chega uma hora que isso vai acumulando. É o copinho que está enchendo, que chega uma hora que um pinguinho vai transbordar. E nessa hora é importante entender que isso vai para o corpo. Aí vai para o corpo físico. Por que vai para o corpo físico? É uma penalidade? Não. É a única forma de manter o ser humano vivo. Porque se não for para o corpo físico, porque ali ele corre, ali ele vai no médico, ali procura ajuda. Antes ele não procura ajuda, que é a parte mais fácil. O antes é o check-up. O check-up. Não, mas ali eu não faço, não preciso. Mas quando realmente eu estou doente, porque o emocional já migrou para o físico, para me manter vivo, né? Essa é a função, aí eu procuro. Porque aí aparece algo na minha pele, aí aparece algo no corpo que eu começo a sentir alguma dor, aí eu vou procurar. E aí é que eu gostaria que as pessoas refletissem a respeito, que o emocional mal curado, o emocional negligenciado é a porta aberta para o físico. Certo. E aí a gente tem que entender aquela frase que Hipócrates disse muitos anos antes de Cristo, centenas de anos antes de Cristo. O ser humano produz as doenças, mas não adianta curar a doença do ser humano e manter o ser doente. Ele vai curar aquela doença e produzir novas doenças. Melhores ou piores. Isso ninguém sabe. Mas ele vai continuar produzindo. Então o olhar não está simplesmente para os sintomas. Os sintomas é que acalma os nervos naquele momento. É a dor, né? O ser humano suporta a dor, mas sofrimento ele não aguenta muito. O sistema orgânico nosso não foi preparado para sofrer. A gente suporta a dor. Nós somos o animal que mais suporta a dor, né? A gente aguenta a dor. O animal irracional mesmo tem dificuldade. Ele não se manifesta, mas ele tem dificuldade. A gente aguenta. Mas assim, o excesso de dor entra no contexto do sofrimento. E sofrimento nós não estamos muito bem preparados. Nosso sistema orgânico não foi preparado. Mas aí a gente vai longe nessa história. Por quê? Porque se eu tenho uma capacidade implícita de negligenciar o emocional, significa que eu estou amparando o processo para que a dor física apareça daqui a uns anos. Então não vai ser agora. A conta não chega amanhã. A conta chega daqui a um tempo. Pode ser daqui a um ano, pode ser daqui 2, pode ser até daqui 10. Mas quando chega, pode chegar pesado. Nós conhecemos muitas doenças com muitas dificuldades de cura, de muito transtorno para poder ser curada, né? Foi acumulado ao longo dos anos. Ao longo dos anos, pela parte emocional negligenciada. O início é na parte emocional. Todas elas nascem no emocional, tirando aqueles 5%, que é um número até pela Organização Mundial da Saúde, que é um número que não é preciso, mas é por aí. Pode ser 4, pode ser 6, não foge muito disso não. Que vem na cadeia genética, que é a parte hereditária, né? Inclusive, hoje a medicina está tão moderna que quando um bebê nasce, eu acho que até na barriga da mãe já existe exames que consegue ver, né, se a
criança vai ter a probabilidade de ter câncer ao longo Tudo. da vida, né? Existem aparelhos hoje super, hiper, mega sofisticados, já entendendo através do DNA, através das dinâmicas celulares, todo o histórico futuro do que pode acontecer. Para começar a prevenção antes. Mas... Então, mas a prevenção das doenças hereditárias. Sim. E o que nunca é planejado... Isso é produzido pelo ser humano ao longo da vida. Por mim, por você e por todos os outros aí fora. Quem tem a capacidade de expansão de consciência, que é parte do desenvolvimento do meu trabalho, tem um privilégio de lidar melhor com isso. De entender melhor isso. Mas a sociedade, de modo geral, ela espera adoecer e correr atrás para depois ver o que vai acontecer. Que é o que você falou no início a respeito das empresas. E você vê hoje como nós temos dificuldade de mensurar, né, as doenças. Existem doenças que elas existem, mas não tem nenhum aparelho que mede que a pessoa está doente. É o olhar do médico. E aí vem atestado. Eu tive um problema esse ano de burnout por excesso de trabalho, que é uma doença produzida por mim. Eu fui negligente em algum momento, né? E eu tive dificuldade de perceber. Eu percebo isso nas pessoas fácil. E isso é muito comum, porque nós temos facilidade de observar o outro, mas a gente tem mais dificuldade de observar a gente mesmo. E quando eu procurei um médico, nas primeiras letras que ele começou a falar a respeito do que eu tinha, eu falei, não precisa falar mais nada. Já descobri que eu tenho. Aí até uma empresa grande que eu estava, eu comentei com o médico da empresa, né, que eu estava com burnout. Ele falou, nossa, Cássio, mas você? Eu falei, pra você ver. Ele falou, aqui a gente dá 30 dias de atestado. Eu falei, eu não peguei nem 30 minutos, porque eu não posso parar. E fui consertando o avião em pleno voo, porque eu não tinha como parar. E fui, e consegui. É óbvio que é melhor parar. Mas quanto custa isso para uma empresa? 30 dias uma pessoa em casa. E essas doenças, elas não têm mensuração assim, igual um exame de glicose, de diabetes, que você faz lá, aparece o número, não aparece? Sim. Essas não tem. É o olhar do médico. É um olhar sem uma mensuração clara, mas ele tem que dar um diagnóstico de alguma coisa. Não, isso que você acabou de falar aqui, Cassião, é importante porque eu vejo que é o mundo real. Então, vamos desenhar aqui dois cenários que eu vejo muito acontecer. Vamos pegar ali homens e outro de mulheres. Eu vejo que muitos homens aí, muitas vezes, eles desenvolvem aí o burnout ou desenvolvem a depressão, ansiedade, crise do pânico lá, tudo mais. Ou seja, as doenças da alma, as doenças emocionais, que depois se tornam até doenças físicas também. E qual que é a realidade, assim, do mundo de hoje para quem é homem, assim... Muitas mulheres vivem dessa mesma forma, mas de modo geral, o que eu vejo, assim, muitos perfis que eu sigo? O homem, ele sente sobrecarregado, ele de sustentar a família, pagar conta, o homem não pode chorar porque senão ele é fraco, o homem não pode ter depressão porque ele é fraco. Eu vejo que na sociedade tem muito... Os homens de verdade, né? Tem muito menino que já tem idade de ser maduro, homem, mas não é. E as mulheres também, hoje eu vejo que também tem esse cenário, principalmente a mulher que é mãe solteira e o cara fez o filho e abandonou, e ela tem que trabalhar, tem que cuidar do filho, ou que está distante da família, que não tem apoio, não sei o quê, que o cara só trabalha, ela também vive uma vida sozinha. Então eu vejo que assim, muitos homens e muitas mulheres que se tornam adultos, eles vivem... Sem perceber, eles entram na bolha da pressão da vida. O que é a pressão da vida? Pô, tem um aluguel, tem conta, água, luz, mercado, não sei o que. A vida custa dinheiro, não tem como fugir dessa realidade. E a grande maioria tá na luta. Principalmente quem veio de baixo e que não mora com o pai, não mora com a mãe, não tem ninguém ali que banca. São pessoas que muitas vezes trabalham em 2 empregos, 3 empregos, ou tem uma empresa ali que trabalha 10, 12, 14 horas por dia dentro daquela empresa. Eu vejo que é a realidade do Brasil.
E aí desenvolve essas doenças, esses estresses, essa fadiga mental, emocional, mas são negligentes, falando que a realidade, pô, não pode parar, entendeu? Porque se parar, cai tudo. Mas aí continua falei brincando, mas você é um cara que cuida, trabalha muito com a mente, com o comportamento. Você é um mentor aqui de todos. Mas muitas pessoas não têm esse conhecimento que você tem, da expansão da consciência. E aí é aquelas coisas lá, pô, para eu pagar, se a gente fosse falar de finanças aqui, pô, peguei um empréstimo para pagar uma dívida, mês que vem eu tenho a parcela dessa dívida e a parcela do empréstimo. E a pessoa ela vai tocando a vida dela com esses estresses emocional, vai empurrando e vivem 20 anos, 30 anos como se fosse o mesmo ano, entendeu? Você vê que as pessoas, às vezes passa uma década e a vida dela tá igual, os mesmos estresses, os mesmos problemas, só que quanto mais velho, mais cansado e mais doente. Qual que é a sua visão em relação a isso, Cassião? Que eu vejo muita gente assim, entendeu? Minha visão, primeiro, né? Esse assunto é bastante complexo, mas vamos pensar assim. Eu particularmente, não é uma verdade absoluta, mas a minha forma de pensar, eu tenho um pouco de dificuldade de separar os gêneros desse olhar, sabe? Separar o homem da mulher. Eu entendo que há, sim, talvez um pouquinho mais de pressão sobre o homem, mas isso está sendo disseminado ao longo dos anos, que a mulher vem ocupando um espaço dentro da carreira profissional, dentro do ambiente organizacional, que nunca na vida ela ocupou. Então, ela também vai sentindo essa mesma pressão muitas vezes. Eu encontro muitos dos meus atendimentos, homens que fazem papel de mulher, mulher fazendo papel de homem. E aí, é uma questão de como eles se adaptam a essa modalidade, né? Esse modo. Se isso é confortável, tá tudo bem. Mas se isso é desconfortável, vai gerar caos, né? Agora, por outro lado, eu penso que há uma construção de um mau hábito das pessoas, e aqui é bom a gente entender assim, que há um abismo entre a ação e a retórica. Eu vou falar a retórica, porque é onde eu posso falar perante os telespectadores. A retórica é bem simples de entender. O ser humano vai criando hábitos. Eu crio o hábito de ser devedor, eu crio o hábito de fazer financiamento, eu crio o hábito de não pagar nada à vista. Então, estou criando esse hábito, sabe Deus lá de quando? Eu não sei nem se isso é dele mesmo ou se já vem do sistema ascendente dele. Que são memórias genéticas que a gente carrega, lembra disso, né? Então, isso pode ser já de muitos centenas de anos até da geração ascendente mais próxima, que é do nosso pai e da nossa mãe. Isso vai gerando hábito. Na minha opinião, isso é um mau hábito. Mas para muitos que estão assistindo, já estão acostumados. E isso já faz parte de uma linha de produção da vida dele. Sim, e ele também, de maneira indireta, começa a ensinar os filhos a ser assim. Não ensinando falando, mas ensinando com os próprios comportamentos, ou ensinando até com as memórias que já vêm das células, né? Mas o comportamento, o jeito, o modus operandi, o filho vai perceber um dia como funciona. E aí o filho tem dois caminhos. Vai no repúdio, tipo assim, isso não combina comigo. Aí ele vai pegar um caminho oposto, ou ele vai falar, não, meu pai é meu herói, meu pai é bom, eu gosto do meu pai, o que ele faz é certo. E aí ele vai dar sequência naquele caminho, independente se é certo ou não. O certo é o que é certo para nós. O que é certo para mim, nem sempre é certo para você, nem para a Rafaela e nem para as pessoas. Mas o meu modo de enxergar aí, há um hábito que está sendo construído na sociedade. É importante salientar que os bons hábitos não são prazerosos, eles não são confortáveis. Então é muito mais fácil eu manter o mau hábito, porque eu estou vivendo no prazer do presente, em detrimento ao que vem lá na frente, né? Mas é o presente, né?
Isso nós vemos em muitos segmentos da sociedade. Vivo agora. É bom viver agora. É bom. Mas assim, mas assim... Aí amanhã chega... dentro de uma empresa, viveu agora, ou até mesmo na vida do ser humano, em alguns contextos é muito legal. Mas assim, quando a gente está falando de planejamento financeiro, planejamento social, planejamento familiar, precisa refletir um pouco mais a respeito disso. Por quê? Porque são vidas que vêm pela frente, né? São comportamentos, são hábitos que vêm pela frente, que eu posso construir ele de uma maneira onde não é a maneira adequada. Porque é importante eu ter referencial e testar duas maneiras para saber qual o meu sistema orgânico prefere. Viver com dívidas ou viver sem dívidas? Viver no estresse ou viver mais na plenitude? Né? Se eu não testar essas duas polaridades distintas, nessa dicotomia, eu nunca vou saber qual é melhor. Eu só conheço uma. Então eu não tenho alternativa para fazer escolha. A gente precisa ter mais alternativa para fazer escolha. Mas aí a pergunta é, se eu estou acostumando tanto o meu sistema a viver de uma forma que não é uma forma saudável, sobre o ponto de vista financeiro, sobre o ponto de vista emocional, porque quando o financeiro começa a entrar em caos, em colapso, a parte emocional começa a ir para o mesmo caminho, né? A família começa a entrar em colapso junto, o sistema começa, de maneira normal, todas as áreas serem intoxicadas, né? Então, o olhar, assim, a dica que eu dou para contextos dessa natureza que você citou, é ter referência. É ter referência para fazer escolhas. Porque você pode perceber que as pessoas estão fazendo escolhas sem saberem as alternativas de outras escolhas que elas poderiam ter. Ela está seguindo padrões. Sim. E esses padrões, quem será que pode dizer que está certo ou que está errado? Se eu não tive alternativa para medir, para mensurar, né? É um lado que é importante, cabe muito essa reflexão. Lembrando, né? Eu não sou hipócrita, eu sei muito bem a diferença de falar e de se comportar. Se comportar dá muito mais trabalho. É muito mais tranquilo para mim eu continuar cada 3 meses fazendo um empréstimo. Me acalma o nervo do presente, mas me gera uma tensão forte no futuro. Sim. Eu usei esse exemplo aí porque esses dias eu estava vendo uma reportagem que falou que abril foi um mês difícil aí no Brasil, onde caiu lá as produções de quase tudo e que... vou falar besteira se eu falar percentual, mas era mais da metade da população estava com restrições, não sei o quê, entendeu? Então, assim... E aí... Eu vejo assim, em muitos ambientes as pessoas o tempo todo aflitas. E quando você vai ver, a maioria das vezes é por ou questão financeira, que daí afeta o emocional, porque afeta o desempenho dela, que muitas vezes a pessoa fica transtornada dentro de um ambiente corporativo, que, cara, demissão, você tem que fazer até o desligamento para o próprio bem da pessoa, porque ela está destruindo o ambiente inteiro. Então eu vejo que, assim, como gestor e frequentando ambientes, muitas vezes a gente tem que tomar decisões ali. Eu já vi, infelizmente, muitas pessoas entram nessas bolhas de ficar vivendo os problemas da vida, e tudo, a gente tem problema o tempo todo, mas que não consegue discernir, e quando começa a intoxicar, igual você falou aqui, afeta todas as áreas que a pessoa tem ali. E aí o resultado é um maior desastre possível, entendeu? Não dá para separar os problemas sistêmicos das áreas da vida dos problemas emocionais. Quando aparece um, o outro já vem junto. Pega automaticamente. Pega em horas, em minutos talvez. É óbvio. Isso não tem dúvida. Agora, há uma construção. Se há um desejo... Se a pessoa realmente tem vontade de mudar esse cenário, depende de ações dela. Nós estamos falando em off aqui antes de começar sobre times de futebol,
né? Sim. O que precisa um time de futebol devedor fazer? Cortar na carne, né? Sim. Mas faz isso? Não. Pensa na torcida, né? O ser humano pensa na família, bem-estar da família. Ah, a gente viaja todo ano, mas está em condição de viajar esse ano? Ah, a gente tem que contratar jogador, mas está em condição de contratar? Por quê? Porque às vezes não está. A dívida está gigante lá atrás. Quando que eu vou olhar para aquela dívida? Quando que eu vou olhar para tudo que eu estou montando que não está funcionando bem? E falar, não, eu preciso começar a repensar os meus modus operantes. Isso cabe para uma empresa, isso cabe para um time de futebol, isso cabe para um hotel, isso cabe para o hospital, isso cabe para o ser humano. Outro ser humano é o mais fácil, porque só tem ele para pensar e algumas pessoas que dependem deles dentro do sistema familiar. Mas precisa ser olhado uma hora. Ou então vai ficar assim até quando? Vai levar assim? É uma alternativa. Mas aí você vai flertar com a parte emocional. E um dia que o banco negar um empréstimo? E o mundo dia acaba. Que o banco negar o empréstimo. E o que aconteceu aí na pandemia, que tinha várias notícias de empresários se matando, se suicidando. Você falou aí de demissão agora, né? Eu lembrei de um caso que ficou nível mundial, não sei se vocês presenciaram, uma empresa de ônibus de São Paulo, que o cara foi demitido, ele sequestrou um motorista de um ônibus da mesma empresa, ficou 5, 6 horas, colocou corpo de bombeiro, colocou ambulância, até carro blindado da polícia, aqueles carros que pode tacar até bomba, que não faz nada no carro. O cara ficou com uma faca, entrou em transtorno emocional, um cara do bem. O cara do bem foi demitido, entrou em parafuso. Olha que o cara não tinha uma passagem, não tinha nada. Eu acho interessante aqui o que você falou sobre os gêneros, né? Porque às vezes o Gu até colocou situações reais que acontecem, mas cada pessoa lida com a dor de uma forma. Eu acho interessante que por mais que a ciência evolua, sempre que você vai no hospital, eles podem aferir a sua pressão, medir a sua temperatura, mas quem diz o quanto de dor que está sentindo é você. De 0 a 10, quanto que você está sentindo? Então, o médico nunca vai poder definir para você a sua dor. Então, eu acho complicado quando a gente separa os gêneros, né? Olha, essas pessoas estão mais propícias a isso ou essa. Porque eu acredito que as doenças, com exceção do câncer de útero, que o homem nunca vai ter, e a mulher o câncer de próstata, eu acho que todas as doenças, qualquer ser humano, né, qualquer indivíduo, ele está suscetível a ter uma doença, né, desenvolver algo. E eu queria saber o seguinte, que ficou muito aqui na minha cabeça, né? Quando você fala que nós produzimos as doenças. Porque recentemente, por coincidência mesmo, uma pessoa relatou numa mesa onde eu estava que ela estava com um câncer adormecido no estômago, que na verdade surgiu quando ela perdeu a mãe, isso há 10 anos atrás. E aí agora, poucos meses, em novembro do ano passado, que ela começou a tratar, porque ela começou a ter os sintomas que estava tendo o problema, e aí até por uma decisão dos médicos, eles não iam fazer nenhuma cirurgia por agora, porque estava adormecido. Então, eu queria entender, porque de alguma forma lá atrás, ela realmente teve um baque emocional muito grande, que na época ali nada, né? 10 anos depois... O cancro, né, que aqui a gente chama de câncer, é interessante que Bruce Harold Limpington, que é o pai da epigenética, que eu tantas vezes falo aqui, né, que é parte integrante do desenvolvimento do meu trabalho, que são as memórias genéticas trazidas através dos pensamentos, dos sentimentos, emoções e crenças, que é um médico, Bruce Harold Limpington é um médico. Ele tem total referências e estudos científicos de cura de câncer através de conversa. É doido, mas tem. É doido, mas assim, depende do estágio que a pessoa está. Né? Esse exemplo que você trouxe, me parece que ele já existia há muito tempo, ele foi fabricado, né? A gente percebe pessoas que estão bem de saúde. Eu já tive umas 3, 4 pessoas que eu comentei assim, Gustavo, fulano, aquela pessoa vai ter câncer. Se ela continuar com esse comportamento, ela vai ter câncer. Sabe? Você que está assistindo, pessoas que reclamam muito, agradece pouco e reclama muito, né? Aquela história, reclamar. Clamar 2 vezes. Clamar o quê? Clamar desgraça, né? Porque só fala coisa ruim.
Exato. Essas pessoas, elas têm portas abertas para desenvolver o cancro. Né? E outras doenças fora essa, né? A pessoa que mais agradece, ela tem menos possibilidade. Então, a parte emocional dela é mais saudável. Agora, dentro do processo do câncer, por exemplo, é importante entender a parte da hereditariedade. Então, existe um percentual, que eu falei, né? Que é hereditário. Aí já não tem muito o que fazer. Aí é Sim. Cuidar mesmo. E a outra parte que é produzida pela pessoa. Ela produz através do quê? Dos seus pensamentos, das suas crenças, dos seus sentimentos, das suas emoções. Ainda sobre isso, sobre os pensamentos e as crenças, Que nós chamamos de epigenética. dentro desse campo aí que você está tratando, você acredita que a internet, o avanço da informação chegando nas pessoas, traz essa conclusão precipitada? Por exemplo, eu sou um pouco assim, eu tenho TDAH. Não, eu tô assim, tô nervosa, tô estressada. Não, mas de repente ele é narcisista. Você acha que as pessoas estão chegando muito cedo, muito rápido a essa conclusão por conta da informação? Infelizmente, sim, mas não por causa disso. Porque é confortável me manter dentro de um regime de vitimização. É confortável. As coisas não funcionam para mim, Gustavo, por culpa dela. Eu sou doente. Você tem noção quantas vezes eu ouço isso por dia? Eu sou doente. Não adianta você tentar fazer eu ficar melhor. Eu nasci doente. Eu vim ao mundo para ser doente. Porque isso me coloca num lugar onde eu não preciso fazer nada. Sim. Ser protagonista... Não assume a responsabilidade. Não é nenhuma. Então, assim, até o que não é, eu quero para mim. Não, Exato. traz para mim. Isso. Minha mãe já falava que a nossa família é cheia de problema. Minha mãe já falava quando eu era pequenininho, você vai ver quando você crescer, que quanto problema a nossa família tem. Nós viemos ao mundo para sofrer. E aí, eu vou criando crenças. Né? As minhas células estão... Porque quando eu falo, eu crio memórias, eu crio imagens. Lembra, eu já devo ter falado aqui, nós criamos por minuto de 600 a 700 imagens. E são elas que vão ser impactadas na epigenética, na parte da dinâmica celular. São nessas imagens que as células confiam, sejam verdade ou não. Né? E aí eu começo a criar um modelo de vitimização. E para sair desse modelo, olha, não é simples. Porque esse modelo gera um prazer no presente, onde eu não preciso fazer nada. Eu vim ao mundo para sofrer. Então eu não preciso fazer nada. É só sofrer que está tudo certo. Mas isso é uma crença, não é uma verdade. Alguém desse sistema, um dia, precisa transformar a maldição em bênção. Senão, todo o sistema dele, daqui para 10, 20, 30, 100, 200 anos, continua com essa história. Isso não é uma verdade. É uma verdade dele, que esse comportamento pode... É a tal da lei de Murphy, né? O que eu penso se torna verdade. Mas se torna... O que nasceu primeiro é a verdade ou o que você pensa? Então precisa entender um pouco melhor isso. Porque para ser vítima, não precisa de esforço. É o prazer do presente. Você fala, Cássio, mas que prazer vítima tem? Para a pessoa tem. Para a gente, talvez, é difícil da gente viajar nessa ideia, se há prazer em ser vítima. É que para a pessoa, ela não tem que fazer nada. Ela só mantém o que ela não tem, ou mantém o desgaste, o desconforto e as limitações que ela já tem e segue a vida assim. Não tem esforço nenhum para ser feito. Eu já tive essa ideia de ser devedor e convivi bem com ela. Vivi muito bem. Já tive dinheiro para comprar um carro, mas preferi financiar, com aquela ideia assim, puxa, eu preciso ter uma dívida para poder trabalhar e pagar. Eu pensei assim, mas um dia eu mudei meu pensamento. Eu falei, não, eu não quero mais. Eu não ando com cartão de crédito. Eu tenho cartão de crédito. Não sei nem onde está, falar a verdade. Eu preciso até procurar, porque é capaz de ter perdido até. Tá em algum lugar. Mas eu não ando com cartão de crédito. Eu compro tudo, pago na hora. Mas isso não aconteceu assim, com uma mágica. Isso é um processo onde, primeiro, eu tenho consciência
de um modelo, conheço um outro modelo que eu não sei lidar com ele e vou construindo essa transição daquele que eu não quero mais para esse que eu quero e que se não se conquista isso em um mês, em um ano. Isso é uma construção. E depois que você chega nesse outro modelo, que é mais saudável, você não quer mais voltar para aquele modelo. Sim. O problema é aquele que não sai daquele modelo e não quer nem conhecer o outro, né? Porque esse só tem uma alternativa. É como você ter só uma camisa para usar durante o dia. Você não precisa ficar pensando qual você vai pegar. Sim. Aquela que combina, que orna mais com uma, combina com outra. Não, só tem uma. Aquelas camisas de empresa, né? Só tem uma. Pegou, pois. Resolvido. Está resolvido. Então, o olhar também requer uma consciência mais expandida, né? Porque senão eu vou ficar sempre naquele modelo. E aquele modelo gera prazer no agora, mas tensão no dia de amanhã. Porque a pessoa não dorme, porque ela sabe que ela tem uma dívida, tem um empréstimo do empréstimo do empréstimo do empréstimo. Pô, como que a cabeça? Um cara desse não pode ter a cabeça tão gelada. Em algum momento isso vai ter um impacto. Aí começa a aparecer as insônias, né? Porque a insônia é produzida por quem? Pelo insone. Insone. Quem é o insone? O ser humano. O nome insônia nasce de insone. Insone é o produtor da insônia. Quem é o produtor da insônia? O ser humano, nós. Sim. Por causa do quê? Por causa de um monte de coisa. Sim. Né? Uma delas, a parte emocional. Você descreveu 2 exemplos aqui, Cassião, que é muito real. Eu vou falar que é podcast mesmo, mas assim... Podcast raiz. Podcast ou raiz, aqui não tem firula não. Mas assim, até, a Medina sabe dessa história, jamais vou expor qualquer pessoa. Mas recentemente eu fiz um desligamento aí de uma pessoa que trabalhava com a gente em uma de nossas unidades. E, cara, 20 e tantos anos aí e só fazia merda, desculpa o palavreado, na função ali. E tudo era porque ela tinha doença, tinha um problema. Tudo, porque eu tenho problema, tenho déficit de atenção, tenho isso, tenho aquilo. Eu falei, não dá, porque de fato, assim, esse problema aí, de fato, tá prejudicando as pessoas que trabalham no mesmo setor que você, entendeu? E prejudicou mesmo, assim, E aí a gente percebe que isso cria um caos, porque assim, a partir do momento, é aquilo que você falou aqui no início, uma empresa é concreto, parede e tal, mas o que faz esse concreto ter vida? Pessoas. E se você tem um departamento que tem mais de uma pessoa trabalhando, mesmo se tiver só uma, essa pessoa provavelmente está fazendo um serviço que tem que atender um cliente. Por mais que esse cliente possa ser um CNPJ, para o CNPJ sorrir, ele vai ter que sorrir usando o quê? O coração de uma pessoa, né? Então, assim, no final, sempre é tudo pessoas. E quando você tem alguém no seu time que se coloca como vítima de tudo, isso na vida pessoal também. Naturalmente, se você como líder não toma uma atitude, você gera um ambiente de insatisfação, porque, tem 3 ali que tá se doando, aquele ali só tá fazendo, só tá tendo atitude que tá prejudicando os outros 3, né? Na primeira vez você reverte esses 3, na segunda vez também, na terceira vez também, chega uma hora que para você manter esse, você vai perder quem produz de verdade. Isso é a vida, né? Não é sem romantismo, é um mundo real. É um olhar sistêmico. É um olhar sistêmico. E todas as vezes que eu ia falar, sempre era alegando um vitimismo, algum problema. Ela era líder? Não era líder. E se fosse? Se fosse, pior ainda. Não, já tive líder. Aí o bicho pega. Eu já peguei muitos casos, igual essas histórias que você está contando, mas que a pessoa é líder. Que as pessoas estão olhando para ela e ela é vítima. Como que um departamento vai evoluir assim? Não, Exatamente. Então vamos lá. Já tive liderança assim que eu falei, cara, você está matando o seu departamento. Exatamente. Você está matando o departamento. Direto ou indiretamente. Lógico. E quando acontece esse desligamento, até nos drena também, porque antes de acontecer, eu sou o cara que não é que eu tive 5 conversas, eu tive 50
Eu vi que a pessoa de fato não ia evoluir, sempre se vitimizando, sempre se colocando como o coitado de alguma situação, porque, pô, hoje tá calor, hoje tá frio. Uma chatice do caramba de conviver com gente assim, porque em empresa a gente tem que performar. É ser humano, tem que ter pausa, tem que ter um momento de descansar, mas assim, é um grupo de pessoas, né? E sabe o que mais me assusta, assim? É quando são, pô, velhos que são assim, entendeu? Que uma coisa, velhos que eu falo, eu sou velho, tá? 40 a mais ser assim. Porque uma coisa é eu ver um molequinho de 15 anos que tá saindo pro mundo agora e tá, pô, se colocar... Eu acho que isso faz parte da formação do ser humano, né? Onde que a gente adquire muita maturidade da vida? Onde que nós vamos tratar as nossas deficiências? Através das nossas ações erradas, né? Pô, falei nisso? Aonde eu devo melhorar? Pelo menos eu sempre busquei fazer esse questionamento comigo mesmo, né? Pô, tratar as deficiências que eu tenho. E quero morrer dessa forma, sempre buscando me desenvolver. Mas quando eu vejo, assim, cara de 40, 50, 60... que, pô, é para ser uma referência, é uma pessoa que percorreu a estrada da vida. É uma pessoa que teve que lidar com frustrações, mas que também teve momentos de alegria na vida, porque a vida não é só frustração, como também não é só alegria, você vai passar por dias turbulentos, isso faz parte, mas são pessoas que, ainda assim, com toda essa bagagem de vida, que eu com 40 não tenho a bagagem de vida que eu tinha com 20 anos. Ela ainda assim se coloca como vítima, sabe? Coitadinho de situações e... Então, aí a gente tem que entender que essa pessoa que está numa idade como essa que você traz como referência, provavelmente essa pessoa escolheu uma estrada sem luz. Tenebrosa. Ela escolheu andar... Todo mundo já andou numa estrada sem luz. Você não sabe 5 passos para frente que você vai encontrar. Se a estrada acabou, se tem um abismo, o que vai acontecer? Aí é que eu falo que lá atrás a gente precisa fazer boas escolhas, né? E mesmo lá atrás não tendo feito boas escolhas, obviamente com 60 anos, 70, a gente perde energia vital. O que é energia vital? Disposição, iniciativa, motivação e realização. Então, assim, você tem mais chance. Isso é muito bem mensurado até pela Organização Mundial da Saúde. Você tem mais energia com 20 ou com 70? Sim. Exato. Se você com 20 não tem energia, você até quando? Exato. Sim, sim. Não é? Então, obviamente, nós não podemos ignorar que a pessoa com 60, né? Você vê, eu mesmo tenho 62. Eu até acho que eu faço um pouco mais do que eu devia. Porque a minha história de coisas que eu realizei, de trabalhar sábado, domingo sem parar, Natal, Réveillon trabalhando e todo mundo comemorando, são muitas. Então, eu já fiz. Enquanto eu tiver força, energia vital, vou continuar fazendo. Posso fazer um pouco menos, mas eu vou continuar fazendo. Mas assim, você pegar uma pessoa que percorreu toda essa estrada e viveu a estrada inteira sem um farolete na mão, sem uma velinha de 7 dias, ela não vai ter história boa para contar. Porque existe caminho de luz, existe caminho das trevas. Trevas que eu falo não é no sentido de desgraça, mas de pegar uma estrada sem luz. É um risco muito grande, né? Você imagina a pessoa com 20 anos de idade, quanta coisa ela tem para fazer aí, né? Eu lembro quando eu tinha 20 anos, a minha história podia ser muito diferente da minha história. Eu tinha tudo para escrever uma história baseado nos princípios que eu conhecia até meus 20 anos, que não eram bons, não eram bons. Mas eu mudei, eu quis construir algo diferente. Eu quis mostrar para mim, eu relatava isso para meu pai, eu quero mostrar para mim mesmo quem eu sou. Eu não sei quem eu sou, eu preciso mostrar se eu sou realmente esse que vem do histórico familiar ou se eu sou um outro que a própria família desconhece. Eu também desconheço. Sim. Eu não sei quem eu sou. E aí a gente tem que buscar um outro caminho, um caminho que apareça alguma luzinha no meio do caminho, porque não dá para correr sempre no mesmo caminho, percorrer no caminho da sombra, né?
Cássio, uma coisa aqui que o Gu falou, até de uma forma até um pouco frustrada, né, com os relacionamentos que a gente teve internos aqui, essa explicação que ele deu dessa pessoa que sempre mas falava, é bem comum, era né? uma pessoa jovem. Eu acredito que até por isso que está tendo esse novo projeto de lei, né, que vai ter que ter o atendimento psicológico dentro das empresas. Eu acho que é por conta dessa saturação mesmo, porque as pessoas elas já não entregam os resultados mais e tudo tem um porquê, uma doença por trás, né? Elas criam, né, traz esse relato que está passando por uma dificuldade e a empresa acaba tendo que tá sempre negociando, né, com o colaborador. Mas você acredita que a psicologia pode ajudar na expansão da mente nessa situação? Vai ser benéfico para as empresas? Qual a sua visão a respeito disso? Eu preciso ter um pouco de cautela para falar sobre isso. Porque eu tenho muitos psicólogos, eu tenho muitos alunos psicólogos, tenho muitos clientes psicólogos. O que eu posso dizer de uma forma elegante? Elegante, hein, Cássio? Vamos pensar assim. Se você pedir para um bom mecânico arrumar o motor de um carro com alicate, ele pode conseguir. Não vou dizer que ele não consegue. Mas quanto tempo será que isso demora? Tudo depende de atualização. O ser humano de 50 anos atrás é igual ao ser humano de hoje? Não. É diferente. Diferente? Diferente, sim. E daqui 50 anos para frente? Será diferente do de hoje? Na teoria? Na suposição? Sim. Então, assim, se eu não atualizo as minhas metodologias, o ser humano vai para frente e a metodologia, as minhas ferramentas ficam paradas naquele lugar. Né? Então, o ponto aí não é a psicologia. O ponto é assim, é quem manuseia a psicologia. Legal. Né? O problema não está no bisturi, está em quem manuseia o bisturi. Não adianta dar um bom bisturi para o Cássio, o melhor do mundo, fazer uma cirurgia que eu vou matar a pessoa, eu não sei fazer. Sim. Como também não adianta entregar uma faca de cortar pão para um bom médico. Exato. Não vai dar boa cirurgia. E aí o problema é a ferramenta que não é boa, não o profissional que não é bom. Né? Então, eu vejo com bons olhos a contribuição de todas as áreas, tanto da psicologia, psicanálise, tudo que for possível sempre ajuda. O ponto central aqui, no meu olhar, é assim, é para os sintomas ou para a causa? O que você quer? Você quer melhorar a dor ou você quer acabar definitivamente com as possibilidades de produzir doenças, produzir dores? Delas voltarem. Percebe que são dois contextos diferentes? Sim, sim. E às vezes a pessoa, pegando esse olhar que o Gustavo traz aí, né, da pessoa tá toda hora fechando o buraco, abrindo outro, né? Vai fechando um, abrindo outro, fechando vai abrindo o ciclo sem fechar o outro, né? Porque é fácil, vou no banco, pego lá mais 1.000, 2.000, já estou devendo 3, quem deve 3 deve 4. Sim. Vai fazer o que diferença? Não, quase nada. Mas assim, o olhar é assim, eu quero manter esse processo, esse modus operandi, ou eu quero estancar primeiro isso e olhar para algo mais saudável, onde eu possa servir de exemplo para a sociedade e para os meus filhos. Para que ele possa olhar e escolher qual o caminho melhor. Aquele primeiro que eu dei de exemplo para ele, ou esse novo, que é o novo exemplo que eu quero que ele olhe. Sim. Eu acho que cada um tem a sua história para dizer a respeito disso. Mas baseado aos estudos psicológicos dentro das empresas e na sociedade, eu nunca achei com maus olhos, sempre achei bons. Apenas eu peço que tenham consciência, sim, eu vou cuidar dos meus sintomas ou eu vou resolver a causa. Há um abismo entre um e entre outro. E está tudo bem, porque as escolhas não são minhas, é da pessoa. E até para não perder essa questão geracional, né, que o Gustavo falou, às vezes a pessoa já tem até uma certa idade e reclama. Só que o que eu vejo é o seguinte, eu acho que os mais velhos, eles reclamam menos.
A sensação é que dá é que eles nem viam essas doenças, conviviam ali com essas doenças. Ah, não, isso com certeza. Assim, né? Porque eu não acho que surgiram esses quadros, eu acho que já existia, as pessoas não tinham acesso, às vezes tinha aquele tio que já era depressivo, ou a tia que já era ansiosa, mas nós não tínhamos os termos corretos para lidar com essas doenças. E hoje, a sensação que dá é que, assim, é melhor a gente colocar uma galera mais velha para executar o trabalho, porque se vir algum jovenzinho aí, ele já vai chegar falando que ele tem problema com TDAH, ele já tem alguma dissociação, alguma coisa assim. O que você vê sobre isso, Cássio? Bom, isso historicamente, isso é bem comprovado, isso não é um axiologismo. Os transtornos, eles vêm bem depois, eu acho que os transtornos, eu não sei, eu dou um chute aqui, mas não tenho convicção no que eu vou falar, não acredite no número, não. Eu acho que de 2010 para cá que eles começam a emergir de maneira mais forte. Eu não lembro de transtorno, essa palavra transtorno, não me recordo antes disso, não. Agora, se você pegar as doenças da alma, né, que é bem conhecido, estresse. Quanto tempo a gente ouve falar de estresse? Né? Estresse, ansiedade, depressão e síndrome do pânico, nessa ordem. Essa ordem tem que ser levada em consideração. É difícil pular um e passar para o outro. Primeiro vem o estresse mal curado gera ansiedade, a ansiedade e o estresse mal curado gera depressão, e esses três mal olhados gera a síndrome do pânico, que é o pior de todos, que é o mais difícil de tratar. Esse é o mais difícil. Mas também já negligenciou muito, hein? Quantos anos negligenciando, hein? Para chegar aqui. Aqui é ruim, aqui é difícil mesmo. Isso eu até já falei aqui algumas vezes. Isso nasce na era da Revolução Industrial. Então, a gente tinha essa suposição de que isso já existia e não tinha nome, não tinha o rótulo, né? Rótulo ansiedade, o rótulo depressão. Mas não tinha. Não conseguimos encontrar uma história de alguém não com o nome depressão, mas com sintomas da depressão. Que é aquela tristeza, aquela desvontade de viver, né? Mas isso não seria por conta da época mesmo? Da era, sim. Da era da Revolução Industrial, que é a era que emerge as metas, pressão, estresse, desgaste, capitalismo. O Gustavo ganha 10, eu preciso ganhar 11, eu tenho que ser melhor que ele. Eu sempre falei para todo mundo, eu quero ser melhor que o Gustavo. Isso gera desgaste. Não é simples assim. É bom, pode ser bom do lado, mas qual é o ônus disso? Qual o custo disso? É aí que começou hoje. A Organização Mundial da Saúde já entende que isso nasce através desses desgastes. Isso nasce por volta de 1970, em alguns países antes. Né? A Revolução Industrial chega antes em alguns países. Então aqui, por volta de 1970. Mas hoje o Brasil é considerado, em número de habitantes, o 4º país do mundo em índice de depressão e ansiedade. Não é pouca coisa, não. E 70% é mulher e 30% é homem. São números da Organização Mundial de Saúde do ano 2020. De 4, não é de 5 anos, é o número último atualizado. Né? Hoje eu não sei qual é a realidade, mas está por aí, não fugiu muito, não. Mas a mulher sofre mais. 70% é mulher. Eu tenho 65, um caso conhecido 70. Aí que a menina tem 19 anos e toma muitas medicações Sim. por conta de síndrome do pânico e tudo mais. Tem. Eu não sei, aí entra essa coisa do gênero, mas isso são números de pesquisa da Organização Mundial da Saúde. Sim. Por isso que a gente tem que olhar com cautela e não desacreditar nos números, porque para fazer uma pesquisa dessa não é barato, não. É uma pesquisa que tem uma amostragem muito, muito rica. E são muitos países, muitas culturas diferentes. Né? Então, essa situação das doenças da alma, que obviamente é uma grande produtora de doenças físicas, entre elas o próprio câncer, mas são muitas outras, né? Muitas nascem da doença da alma. Doenças da alma mal curada, doença da alma negligenciada, ela vai produzir algum efeito físico. Senão você morre. Você morre sem saber o que você teve. Né? Então precisa ir para o físico, né? A gente pega, eu sempre dou esse exemplo, ó, a pele é o elemento mais
normal de aparecer alguma coisa, porque é fácil de eu enxergar. E é importante a gente entender que a pele é o maior órgão que nós temos no nosso corpo. E é o órgão que está mais em contato com o mundo interno e com o mundo externo. Ela tem contato com os dois mundos. O mundo que eu acho ideal e o mundo real que está aqui dentro. Então eu preciso resolver esse mundo aqui dentro e depois entender qual é o mundo real, para eu poder entrar numa conexão entre um e outro. Talvez não seja nem aqui nem aqui, é algo aqui no meio, né? Então a pele é um órgão muito sensível a isso, quando há desconformidade entre o que eu quero, né, e o que eu sou. Não precisa ir longe. Todos conhecem Michael Jackson. Sim. Esse é um bom exemplo. É um exemplo que eu não quero nem entrar em detalhes, que nem precisa, todo mundo já sabe. Esse é um bom exemplo para entender onde brotam as doenças da pele. Cássio, esse Doença da exemplo que pele você... é difícil nascer com ela. A gente cria. Esse exemplo que você deu de observação da pele já ajuda, mas como fazer, assim, como eu posso fazer uma autoanálise sincera? Assim, dentro da sua visão, como que eu posso entender que realmente, porque às vezes a pessoa está vivendo um quadro de ansiedade ou até mesmo depressão, mas ela não percebe que ela está. Você tem alguma dica, algo que você poderia deixar aqui para quem está nos ouvindo, de como fazer essa autoanálise? Ou o ideal é fazer um acompanhamento mesmo com alguém? Porque eu acho muito difícil alguém conseguir se diagnosticar, estou com depressão, eu estou ansioso. Não sei como é que funciona isso. Eu penso, Medina, que hoje, pelos apelos sociais, está muito mais fácil. Eu acho que lá atrás, se a gente for voltar quanto mais para trás, perto de 1970, era muito difícil, porque a gente não sabia o que era. Sabia que existia, mas não tinha nome, não tinha um quadro. Hoje nós temos muito bem mapeado os comportamentos de uma pessoa de ansiedade e os comportamentos de uma pessoa com depressão, né? Você mesmo, antes da gente estar começando aqui, você deu uns exemplos aqui, antes de começarmos. É uma pessoa com ansiedade. Sim. É uma pessoa que não está aqui. Sim. Ela está aqui, o corpo, mas a cabeça não está. Então não adianta falar com a pessoa, ela não ouve. Ela ouve quem? Uma voz dela. Ela não ouve a voz de fora. Sim. Ela ouve uma voz que é dela mesma com ela. Essa pessoa está fazendo o quê? Ela está projetando o futuro. E é uma coisa do além, porque isso só o animal, o Homo sapiens, o ser humano, que é capaz disso, né? Porque o animal irracional não consegue fazer isso. A gente consegue. Por quê? Porque nós criamos imagens. E essas imagens se tornam verdades absolutas para nós. Lembra? Sim. Eu falei agora de pouco. As imagens que a gente cria é o que a célula acredita que é verdade. Eu posso criar uma imagem que eu estou voando, mas eu não voo. Não sou passarinho. Não é águia? Não sou águia, de óculos, não é? Então, a gente precisa ter essa consciência. Sim. Hoje, para responder sua pergunta, tá muito fácil até a gente observar no outro a pessoa que está com tristeza, que está abatida, que não tem vontade de levantar, que levanta muitas vezes assim, porque precisa, mas ela internamente não tem disposição, ela não tem iniciativa para isso. Isso é um quadro já que demonstra um processo final de ansiedade e uma porta aberta já para uma depressão, né? Eu, há pouco tempo, tive um caso na minha família, minha própria mãe, que eu nunca imaginava. Minha mãe sempre é uma pessoa ativa. Você nunca acredita assim, na minha família não vai ter ninguém. Esse é um caso assim, que você pode acreditar, na sua família vai ter alguém. Aliás, já deve ter. Já deve ter, né? E passa como assim, todo mundo tem, isso é normal, essa doença é normal, faz parte, um dia passa. Olha, eu vou falar para você, não é fácil de passar. Eu convivo isso nos atendimentos o dia inteiro, convivi de perto com a minha própria mãezinha, né? Então, não é tão simples. É inacreditável o que você vê, sabe? Então, a gente precisa tomar muito cuidado. No primeiro sintomas que aparece, já começar a olhar para isso. Não acreditar,
Isso pode ser você com você mesmo ou o seu olhar para outra pessoa que está próxima de você. Pode ser seu funcionário, pode ser seu filho, pode ser seu marido, pode ser sua mãe, pode ser seu pai. A gente tem uma calibração de como é minha mãe, como é sua mãe, Sim. como é seu pai. Nós sabemos. Se você encontrar ele com um comportamento diferente, com a fisiologia diferente, já chama atenção, não chama? Sim. Mesmo você perguntando, mãe, tá tudo bem? Tá sim, filha, tá tudo bem. Mas você sabe que não tá. Sim. Mulher ainda, que é mãe, tem uma calibração danada, porque ela calibrou o filho a vida inteira. Então ela já tem isso impregnado dentro dela. O homem já não tem tão bem quanto a mulher. A mulher tem mais, porque ela tem a calibração com o filho, que ela carregou o filho na barriga. Por quanto tempo? Não é o homem que carrega, é a mulher. Sim. Né? Então, ela tem essa calibração forte. É difícil você enganar, porque ela olha já, não para a parte verbal, mas para a parte não verbal. Ah, ele falou que está bem, mas eu já sei que ele não está. Tudo bem, você pode até fazer de conta que você acreditou, ou não, ou ficar atenta. Então, a dica que eu dou na sua pergunta, Medina, é assim, ficar muito atento aos primeiros sinais. Os primeiros sinais é a porta se abrindo, e a gente não sabe se abre uma porta ou uma porteira. Ou uma janelinha. A gente não sabe. Mas é o primeiro sinal. Esse primeiro sinal não para aí. Então, assim, não negligenciar esse primeiro sinal. Ele nasce já no estresse, ele nasce no cansaço, às vezes na exaustão. Toda exaustão pode ser... A exaustão é um desequilíbrio. Então, eu estou acabando de falar que eu fui desequilibrado, porque eu tive exaustão, chamado burnout, né? Então, fui desequilibrado. Eu não sou desequilibrado, mas fui. Diferente quem é e quem foi, eu fui. Sim. Já voltei a me reequilibrar, mas em algum momento eu me perdi. E me reequilibrei novamente. Mas a exaustão é o estresse. Significa o quê? Que houve um desequilíbrio. Eu não mensurei corretamente até onde eu podia ir. E fui além. Vai pagar. Ah, mas eu ganhei 10 vezes mais, Cássio. Vai gastar 10 vezes mais. A conta chega. A conta chega. É aquela história, né? Todos nós vamos carregar uma carga, é certo. Você vai ter que lidar Sim. com o peso da sua vida. Por isso que a expansão da consciência é legal. Essa pergunta está diretamente ligada a essa expansão, né? Eu olhar e falar, puxa, eu não estou normal. Mas sabe, bem no começo, Que é muito difícil para a própria pessoa fazer isso. Pois é, lembra que eu falei? Por isso que também saber ouvir, né? Alguém que está do lado, né? Mas você viu que eu falei? Eu faço o diagnóstico rápido com a pessoa. Eu não fiz em mim. Olha. Lembra que eu falei isso? Sim, não? Por quê? Porque é fácil olhar. Por isso que eu falei agora para vocês, né? Olha para o outro. E o outro olha para outra. E assim vai indo. Porque a gente tem essa capacidade, mas ela é mais difícil, demora um pouquinho mais para a gente perceber na gente mesmo. Mas a gente tem uma boa facilidade para perceber no outro. Sim. Você quer um exemplo legal que aconteceu esses dias? A minha mãe está super bem. Nossa, melhor do que ela estava antes. Melhor, muito melhor. Ela ligou para mim um dia e falou, Cássio, a Sônia, eu nem conheço a Sônia, a faxineira dela já há muitos anos, muitos. Eu não sei quem é ela. Eu não conheço, meu irmão conhece, eu não conheço. Mas é uma pessoa que parece ser muito boa, minha mãe adora ela. Ela ligou para mim e falou, Cássio, você acredita? Eu tô achando que a Sônia tá com depressão. Ela que tinha acabado de sair da depressão. Ficou até internada. Na UTI. Eu falei, mãe, como isso? Ah, eu lembro como eu tava e tô começando a perceber que ela tá igualzinho eu tava. Referência. Sim. Ainda ela até brincou comigo. Nossa, ela tinha um apetite bom, fazia bastante comida, que ela comia bastante, agora eu já não sei mais se ela vai... Falei, pergunta para ela, né? Não pergunta se ela tá com depressão, mas pergunta assim, se você tá com apetite, quando você quer comer, ou sei lá, inventa alguma coisa, né? Sim. Eu nem conheço ela, não posso nem falar. Mas você vê como uma pessoa que ela tem a referência já, mas teve a referência na dor e não no amor. No amor seria quando você tem o primeiro sinal, ou em você mesmo, ou no outro, e já começa a ficar atenta. Porque viver na ansiedade, viver no futuro, é negligenciar o presente. E só o ser humano, projetor de imagens, tem essa capacidade de criar ansiedade. Só ele tem. É uma mentira emocional
que se torna uma verdade de um sintomas físico. Porque é mentira essas imagens. Eu não voo, não sou passarinho. Aham. A não ser que seja voo de galinha. Vou dar um pulinho. Pulinho, né? Saltinho. Mas você percebe? É isso. A ansiedade é trazer o futuro para agora. Quem é o ser humano para ter capacidade de mexer no tempo? Se tem algo que nós não mexemos, é no tempo. Sim. E é isso aí, Medina. Top. Cassião sempre é a lenda. Sempre traz conteúdo aí transformador, que impacta. Esse não é tão transformador, mas é necessário a gente entender, porque isso está muito impregnado na sociedade, de uma forma assustadora. De cada 10 pessoas que você encontra, você vai encontrar 5 com alguma história para contar disso. De fato, tá assustador mesmo. Dentro da empresa, dentro do nosso convívio social, todos os ambientes, das nossas amizades. Eu me baseio das pessoas que eu atendo, né? Não tem como passar batido 3 casos sem ter um. É difícil. Ele entra praticamente em quase todos. Ou como uma história, ou como algo que está acontecendo e eu não estou percebendo, ou como algo que a porta está abrindo para eu entrar. Está sempre incluído nisso. Eu posso até não perceber, mas alguém, no caso eu, percebo antes para te alertar. Não como forma de causar pânico em você, mas como forma de te alertar para você olhar para os seus comportamentos. Para olhar se você está sendo uma pessoa que está criando muitas imagens e não está vivendo agora. Por isso que muitas vezes esse que não vive agora, você fala com ele, mas ele não te ouve. Porque ele está ouvindo quem? A voz interna, o diálogo interno dele com ele mesmo. Então ele não tem contato com a sociedade, tem contato com ele. Faz isso, ó. Você viu? Vai acontecer isso, então é bom você pegar, aumentar a empresa, diminuir a empresa, e mas são projeções que a gente vai criando na nossa mente. Elas são difíceis de serem extraídas? Não, nós já estamos até acostumando a lidar com isso. Está fazendo parte da nossa vida. Mas também precisa fazer parte da nossa vida entender que a vida é no aqui, agora. A vida não é na história e não será lá na frente. Ela é hoje. Se eu estou desleixado hoje, eu pago a conta lá na frente. Então, olha para agora. Eu posso sim projetar as imagens lá para frente, mas entenda, são projeções, não são verdade absoluta. A verdade absoluta está no agora. Essas são verdades. O resto é ficção. O futuro pertence à prospecção e o passado pertence à história. A vida é no agora. Uau. Que isso, hein? Tô romântico ou não? Tá romântico. Finalizou de forma bonita. É porque se torna um desafio muito grande estar presente para nós do mundo moderno, né? Então, o tempo todo você recebe informações, o tempo todo você está em contato com alguém, você tem que, ainda mais no ambiente corporativo... Mas você percebe que isso gera um hábito. Sim. Né? Eu projetar o futuro se torna algo que, teoricamente, é subhumano, mas se torna algo verdadeiro. Sim. Cria um hábito. Faz parte do meu dia a dia já. Já está no meu cardápio do dia. Né? Eu tenho que projetar imagens do futuro. Mas onde está escrito isso? Se você está querendo projetar imagens do futuro, é que você está querendo flertar com a ansiedade. A ansiedade nasce aí. Né? É proibido pensar no futuro? Claro que não. Os planejamentos são pensados no futuro. Mas você não pode viver 90% do seu dia no futuro e 10% no agora. A matemática não está muito a seu favor, não. Você tem que estar brigando com a conta aí, né? Tem que pensar que está meio invertido. Agora. Está meio invertido aí. Né? Então é por isso que muitas vezes você fala e não é ouvida. Porque não é culpa do outro. A culpa é que o outro não está aqui. Não mesmo. Eu vi que foi. Virei o alvo aqui, Samuca. Mas é sobre isso mesmo, Cassião. Eu vejo que... Mas isso é muito comum na nossa sociedade, gente. Vamos deixar bem claro, tá? Está muito, muito enraizado hoje. Eu sempre busquei ter as visão de futuro, de fato, mas
O que eu vi, assim, de tudo que você falou, que eu vejo que é uma realidade, assim, de cada 10 pessoas que vêm conversar comigo, 8 vêm reclamar de alguma coisa da vida delas, entendeu? Então, assim, eu vejo que a maioria das pessoas, e aí eu tento me policiar a ser diferente, não que eu seja, que eu acho que isso a gente tem que tentar blindar porque contamina, só reclama. Então, assim, de fato, tem dia aí que eu faço mais de 10 reuniões. Cara, aí tem quando a pessoa já tem um pouco mais de liberdade de compartilhar algo, 70, 80% às vezes não vejo que são informações boas, vejo que são coisas que ela tá reclamando de algo, que não tem nada a ver com o assunto, com o tema e tudo mais. Mas eu falo, cara, por que as pessoas são tão aflitas assim, entendeu? Eu via muita Medina falar lá, quando a gente ia na igreja lá, um abismo puxa o outro e tal. E eu percebi, cara, tem amigos aí que eu encontro, cara, a cada 3, 4 meses, a gente senta pra tomar um café, pô, toda vez o cara reclama. Eu nem gosto mais, eu já desmarquei uns 3 cafés já. A religião traz uma boa consciência para isso. Traz, cara. Me ajudou muito, assim, de verdade. Mas por causa disso, eu falei, cara, tem uns caras que eu desmarco café, cara. Quando eu sei que vai murmurar pra mim, eu falo, já tenho os meus boletos, amigão. Não tô a fim de ouvir então, o mas seu, isso já, de 100 anos para trás, as pessoas não gostavam de ficar perto de pessoas que só reclamavam e apanhavam da vida. Eu acho que até hoje isso não mudou. Nós não temos muito prazer com os desprazeres do outro, né? A gente vai até um limite. Chega uma hora que fica cansativo. Né? Uma vez beleza, 2, pô, a gente é amigo tem que estar pra essas coisas, mas pô, na 20ª vez, sai daqui. Por isso que tem aquela frase, né, que diz, né? Eu acho que eu tô muito seco com a vida, acho que eu perdi mas é um fato, agradecer mais e reclamar menos. Agora, na retórica, isso é uma maravilha, mas na prática, será que eu consigo? Eu já habituei meu sistema a ser reclamador. A viver da reclamação. Mente, né? Exatamente. Criar hábitos saudáveis, criar um modelo, né? Todo mundo falando para mim que eu só tô reclamando. Eu não tô nem percebendo, mas tá todo mundo falando. Opa, então fica esperto. Lembra do processo da aprendizagem que nós já falamos aqui? Você tá na 3ª fase. Tá na hora de se policiar. Cuidado com seus vocabulários, cuidado com seus comportamentos. Pensa muito bem o que você vai falar. Porque tem pessoas que já estão observando. É mais fácil observar no outro do que em mim mesmo. Lembra disso? Sim. Acabamos de falar agora. Então, acredite sim, valide essa ideia de que estão dando um feedback para você. Porque é um feedback que vem atrás de uma mensagem que diz assim, não te aguento mais. Meu limite chegou no limite. Sim, sim. Acho que é importante. Eu acho que todos nós estamos aqui para nos desenvolver. Sim. Agradecer, a graça de ser. A graça de ser. Reclamar. Que isso, você clamar duas vezes. Clamar 2 vezes. Refazer. Fazer 2 vezes. Reclamar. Clamar 2 vezes. O que é clamar? Clamar coisas ruins. Então, 2 vezes. Está duplicando. A graça de ser. Mais gratidão. Amor no coração. Mais agradecer pelo pouco do que reclamar pelo nada. E esse virou o corte. Esse. Mas, como a gente sempre faz aqui, Cassião, vai virar mais um corte dentro de vários. De você deixar aquela sua mensagem. Já deixou tantas aqui hoje, que eu acho que é muito importante, é um assunto real, um assunto que eu escuto em todos os ambientes que eu vou, de pessoas com um problema tal, e você vai ver que são feridas abertas que não foram tratadas e a consequência é tudo que você trouxe aqui para nós hoje. Mas qual que é a sua mensagem aqui, Cassião? Aquele zoom, e depois a mulher mais linda desse planeta vai dar um sorriso colgate. Mas hoje ela tá diferente. Ela tá diferente? Tá. Ela veio para dar o equilíbrio entre você e ela. A bela e a fera, entendeu? É a princesa e o xereque. Não, mas eu cheguei, eu olhei para ela e falei o quê? Para você hoje. Você tá diferente. Que eu tô diferente, Falou. Assim que ele chegou. É a franja.
brincadeira, é que a Medina gente. nunca é igual. A Medina é uma pessoa que eu convivo com ela todos os dias. Ela sempre tá diferente. Mas, ó, Ontem me deu uma mensagem. Deu? Ela é extraordinária. Você precisa começar a ouvir ela, então. Precisa colocar em prática. Ela já tá dando umas mensagens. Dá uns beliscãozinhos de vez em quando. As mensagens têm que ser absorvidas, né? Exatamente. Então, essas horas a gente dá uma mudança de clima, né? Um relaxamento, né? Porque o assunto é muito sério, é muito mais sério do que a gente imagina. Sim. Só sabe quem já conviveu na pele mesmo, né? Ou de ter visto algum ente querido, um parceiro querido, um familiar querido. Então, esses sabem. Mas a mensagem que eu passo para vocês é: não negligencie o que você está vendo. Isso não é uma miragem, isso não é uma suposição, isso é um fato. Então não negligencie o fato. Às vezes é uma pessoa clamando por ajuda sem fazer nenhum clamor. Muitas vezes a gente precisa entender que a pessoa quer ajuda, mas ela muitas vezes não tem capacidade nem de pedir ajuda. Mas entenda, se você está do lado dessa pessoa, é que de alguma forma você está conectado com ela. Então, assuma a responsabilidade de contribuição. É mais difícil alguém apontar para uma limitação nossa do que a gente entender o que está acontecendo aqui dentro. O que acontece aqui dentro é tudo muito complexo, muito difícil. É difícil de entender. São muitos estudos e muitos ainda nem conclusivos para a gente entender. O mundo externo é mais fácil. Então, é nosso papel dentro de uma sociedade contribuir para que a pessoa pelo menos possa olhar para isso e dali em diante tomar a decisão que ela quiser. Ou eu sigo na vitimização, ou eu respeito, fecho o meu ciclo e entro para o protagonismo. Isso, top demais. Galera, curte, comenta, compartilha, manda para alguém que você sabe que está precisando. Como o Cássio falou aqui diversas vezes, é muito mais fácil a gente olhar para o outro do que às vezes nos identificarmos com alguma dor, alguma doença, principalmente na alma. Então, peça para alguém que você conhece. Gustavo, vou fazer esse desafio com você, para você olhar para mim e você me diagnosticar se eu tiver alguma coisa, mas não agora. Mas não agora. No off, nos bastidores. No off. Porque quem sabe você vai ver algo em mim que eu não posso ver sozinha. Eu preciso da ajuda, eu preciso de um espelho. Que você seja um espelho do bem para alguém. Ajude alguém hoje, compartilhando o podcast, porque pode ajudar uma vida que você não imagina. E é isso aí, galera. Até a próxima. Valeu! Fala pessoal, aqui é o Gustavo Martinez e eu tô gravando esse vídeo porque eu tenho uma mensagem muito especial para você. É sobre o meu livro Princípios Poderosos para Recomeçar. Nesse livro eu compartilho muitos princípios e estratégias de pessoas que passaram pelo deserto, pelo fundo do poço, mas nesse cenário adverso construíram a sua melhor versão, os seus maiores resultados. Esse livro ele conta com o prefácio do Oscar Schmidt, é um livro com foco em autoajuda, desenvolvimento pessoal, traz uma mensagem bíblica, traz mensagem de esperança e tá estourado em venda. Eu tenho certeza que se você se permitir aplicar esses princípios na sua vida, você vai transformar seus pensamentos, suas atitudes e como consequência seus resultados. Você encontra esse livro no link abaixo e nas principais livrarias do nosso país. Grande abraço, recomeçar, fundo do poço não é o seu lugar. Valeu!